certo? Então, a arquitetura sagrada nesse sentido é uma arquitetura simbólica, certo? O edifício, ele é uma imagem do cosmos que, por sua vez, é uma imagem também de uma realidade supracósmica, de modo que o próprio edifício também é imagem ou símbolo de uma realidade supracósmica, certo? Então, a primeira coisa que o arquiteto que se propõe, ou a pessoa que se propõe a construir obras, né, que levem em conta tudo isso que nós estamos falando aqui, tem que ter em mente, certo? É isso. Então, eu vou construir edifícios que sejam imagens do cosmos, de algum modo, certo? E nós podemos dar exemplos. Então, por exemplo, veja bem, quando o homem estava no paraíso, ele não precisava de abrigo. O homem no paraíso, pessoal, ele vivia ao ar livre. Vocês têm que saber disso. Certo? Então, qual era o abrigo do homem no paraíso? Era o próprio céu. Ele não precisava de outro abrigo senão a abóbada celeste. Ele não precisava de outro teto sobre a sua cabeça senão a própria abóbada celeste. Ele não precisava ser protegido contra aquilo que vem do céu. O que significa isso? Significa que em qualquer edifício que eu vá construir, porque depois que a gente saiu do paraíso teve que construir edifícios, em qualquer edifício que eu for construir, aquilo que está acima da minha cabeça, ou a cobertura do edifício, ela é uma imagem do próprio céu. Ela está para aquele edifício como o céu está para o mundo. Certo? E o chão, certo? O piso do edifício, ele é uma imagem da terra. Certo? Os pilares do edifício, ou seja lá o que for que desempenha uma função estrutural para separar esses dois, né? Para separar o piso do teto, ele é uma imagem da nossa atmosfera, de tudo aquilo que tem entre o céu e a terra. Então esse é o princípio mais básico, e se nós formos ver assim toda a arquitetura tradicional, de qualquer lugar do mundo, pessoal, certo? Esses princípios vão estar representados ali. Nós vamos ver que, assim como a terra, vamos dizer assim, no paraíso, qual é a descrição do paraíso que a gente vê na Bíblia? Que tinha lá uma árvore, né? Dela saíam 4 rios que irrigavam todas as regiões do paraíso. Vocês lembram disso? Sim, né? Então também, certo? Essa árvore, esse lugar, ele era o centro do paraíso, certo? Dele nasciam as graças representadas por esses rios que irrigavam, que vivificavam toda aquela região. Então também as casas em geral, os edifícios de maneira geral, eles também vão ter que ter um centro. De maneira geral, eles vão ter que ter um centro. Certo? Então, isso aí é uma coisa verificável. Então, por exemplo, olha, quantos de vocês conhecem ou já viram uma imagem daquelas tendas dos índios das planícies norte-americanos? Os tipis. Talvez vocês já tenham visto isso ou em filmes ou por algum outro motivo. Quer dizer, é uma tenda que ela tem uma base circular, certo? E ela é montada com paus, né? Que dispostos circularmente na base se encontram todos ali no meio, no alto, certo? E em cima disso ela é coberta com peles, né? Peles no caso lá de bisão, né? De búfalo. E veja só, no centro do tipe, certo? O tipe é feito assim, e ali no alto, onde os paus se cruzam e se fecha a pele, tem uma abertura. Tem uma abertura por quê? Porque ali no meio do tipe tem uma fogueira. É uma fogueira que vai servir para aquecer a gente no frio e que vai servir para cozinhar o nosso alimento e que vai produzir uma fumaça que vai subir por toda a extensão daquele edifício até o alto, que vai sair por aquele buraquinho lá no meio.
Então, olha só, uma tenda dos índios norte-americanos, ela contém, certo? Ela sintetiza todo o cosmos aí. Certo? Ela se constrói sobre a Terra, certo? Ela tem esses pilares